Começa agora na Mundial. Acertar é Humano. Um programa que apresenta crônicas com humor e foco na solução. Sempre falando de temas diversos como empreendedorismo, liderança, esporte, atualidades, comunicação, entre outros. Tudo isso seguindo a filosofia do coaching. Programa Acertar é Humano, uma produção da Sociedade Latino-Americana de Coaching, a elite do coaching no Brasil. Apresentação: Sullivan França e Nelson Sartori. Olá, minha gente, bom dia a todos. Professor Nelson Sartori aqui com vocês em mais um programa Acertar Humano. Bom dia, meu amigo Evaldo Ribeiro. Bom dia ao Toninho. Bom dia ao André e a toda a equipe da Rádio Mundial. Falou assim, hoje eu vim aqui para falar com vocês, mas antes de qualquer coisa, eu queria até dizer, falou assim, que o que me inspirou para esse programa foi que ontem eu tive aí um relativo momento de nostalgia. Né? Falou assim, ontem à noite eu tive um momento de nostalgia e acabei assistindo junto com as crianças lá, que acho que eles nunca tinham assistido, né? Eu já várias vezes, mas eles não. Eu assisti um clássico hollywoodiano ali chamado A Noviça Rebelde. Não que esse filme me encante plenamente, né? Um filme bastante ingênuo, diga-se de passagem, né? Um musical. Falou assim, mas existe uma coisa, uma passagem nele que sempre eu acho muito engraçado, muito interessante. Eu sempre falei isso daí na sala de aula, né? Falou assim que existem fantasias que acontecem ali, coisas fantásticas, né? Falou assim, e um dos momentos mais interessantes, e eu já até citei, tenho certeza que eu já citei isso aqui no problema, é o momento em que a noviça leva todas as crianças, né? Que eram crianças mimadas, né? 7 crianças, falou assim, que eram órfãos de mãe e um aristocrata alemão, né? A contrata, porque tinha problema em conseguir babá, e a contrata para poder cuidar das crianças. Ela era uma noviça, né? Tinha entrado para uma ordem religiosa de noviço, mas só que acabou sendo convidada a sair de lá porque ela era rebelde mesmo, né? Ou seja, não seguia regras, fazia tudo errado e foi convidada a sair de lá. Então, muito bem, e ela vai se tornar babá, né? Falou que nunca tinha sido babá, vai se tornar babá na casa de quem sempre teve problema com babá porque as crianças eram rebeldes. Bom, encurtando a história, essa babá acaba conquistando as crianças em função justamente a esse seu espírito rebelde e um dia leva as crianças todas, né, para uma colina, e lá naquela colina todos vestidos com a mesma roupa, porque ela fez o favor de construir roupas para as crianças brincarem com as cortinas caríssimas da mansão, né? Falou assim, isso daí já seria motivo para o patrão ficar louco, mas deixa para lá. Muito bem. E lá eles vão cantar uma música, as crianças dizem que não sabem cantar, e ela vai ensinar, e todo mundo canta lindamente, né? Falou, era um musical, logicamente, e era a música do Dó, Ré, Mi, Fá, tá? Que é uma musiquinha simples que as crianças cantam hoje em dia, no prezinho, no jardim, as professoras ensinam, né? Que é para ensinar também as notas musicais, que dizia, e eu lembro bem, que eu achava interessante, que todo mundo lembra, né? Dó, um dia, um lindo dia, tá? Ré, reluzeiro em pó, Mi, assim que eu chamo a mim, Fá, é fácil decorar, Sol, grande amigo Sol, Lá é bem longe daqui, e Si indica a condição. É justamente sobre isso que eu sempre quis falar. Falou assim que o mais interessante é que quando eu lembro disso daí, eu lembro dessa chamada conjunção condicional se, né? Se eu fizesse, se eu pudesse, isso daí nos persegue, né? É justamente essa ideia que nos persegue durante a vida inteira. As dúvidas, por que isso daí é chamado de condicional? Tá? Falou assim, na verdade uma hipótese, tá? Isso daí faz parte na nossa linguagem da concepção do modo subjuntivo. Ela conduz, a conjunção condicional conduz ao modo subjuntivo do verbo. Desculpem, tá? Falar tecnicamente, mas na verdade essa forma é aquela da hipótese, né? Olha, caso chova amanhã, não iremos. Ou, se chover amanhã, não haverá jogo. Perceba que é uma condição, só que é uma condição hipotética. Então nós criamos e vivemos muito na nossa vida em função a hipóteses e a condições que nós mesmos criamos.
E muitas delas são hipóteses ligadas à dúvida que nos gera medo, né? A gente vive cheio de si, né? Não de si, mas de ses, né? Se eu fizesse isso, e se eu fizesse aquilo, me fez lembrar de um outro filme agora, que é um filme gracioso, fantástico, né? Do contemporâneo chamado Cartas para Julieta, em que uma jovem atriz aí, que está em evidência em Hollywood, ela escreve uma carta a uma senhora belíssima, tá, que é uma resposta dada há mais de 40, 50 anos a uma cartinha que ela deixou lá em Verona para Julieta. E era um costume que as mulheres deixassem as suas cartas amorosas, que os amantes deixassem lá, buscando que Julieta ajudasse no seu amor. Ela, a grande amante de Verona, pudesse entregar no seu estado espiritual de amor eterno aquele sentimento ao amado ou à amada. Né? Então, um grupo de mulheres decide o quê? E até lá, porque aquele costume continuava, então elas recolhiam as cartas e respondiam e enviavam às pessoas, né? Dando o quê? Um recado de sentimento, um recado bonito, uma mensagem. Ela manda, e nessa carta ela diz, né? Falou assim, depois de 40 anos, tá? Falou assim, ela pode estar pensando o que foi que aconteceu, o que poderia ter acontecido na vida dela. E se ela tivesse ido, se ela não tivesse ido embora, e se? Esse é a grande questão da nossa vida, né? Falou assim, e essa é uma das grandes questões do coaching, né? Falou, não fique pensando que o coach não tem o coração romântico, sim, o coach, ele é profissional, uma ferramenta técnica absoluta, mas ela justamente trabalha com esses questionamentos, né? O coach trabalha com questões, com perguntas que levam à reflexão visando uma ação. Visando uma ação. Então, é justamente disso que eu quero falar com vocês. E se aquilo que me incomoda pudesse não mais me incomodar? E se eu pudesse superar as barreiras e vencer os problemas, o que eu acredito que aconteceria comigo? Veja, eu vou criando crenças e vou buscando ações, e essas ações podem me trazer realizações que eu nunca imaginei. Vamos falar sobre isso? Vejam, pessoal, primeira, né? E se eu pudesse ir aonde eu quisesse? Pense bem, né? O que impede você de fazer isso? O que impede de, por exemplo, fazer uma viagem? Não é mesmo? O que impede você de viajar e conhecer novos lugares? Você vai criar dificuldades, não é isso que você vai criar? Mas, e superar as dificuldades, você já pensou? Eu sei que muita gente vai falar assim, eu gostaria muito de conhecer a Europa, mas eu não posso ir porque eu tenho que trabalhar, eu não posso ir porque eu tenho dívidas, eu não posso ir porque eu tenho despesas, eu não posso ir porque tudo isso daí é muito caro. Falou assim, mas você não pode ir hoje, não é verdade? Falou assim, só que você não projeta o seu amanhã. Falou assim, e se você começar a projetar essa viagem a longo prazo? E se ao invés de você gastar sem pensar, você passar a colocar uma moeda, uma simples moeda, visando aquela viagem, não é? Você coloca uma outra moeda visando uma emergência, sim. Coloque duas, né? Esse meu porquinho é o do meu sonho. Esse meu porquinho é o da minha realidade, né? Falou assim, se eu colocar a moeda no porquinho do sonho, uma moeda no porquinho da realidade, eu sempre poderia recorrer ao porquinho da realidade e deixar o meu do sonho lá. Falou, invista no seu sonho, tá? Falou assim, às vezes o que acontece é que você pode ter sonhos paralelos. Falou assim, enquanto eu não posso viajar para a Europa, não posso conhecer o antigo mundo, eu posso conhecer o mundo ao meu redor. Quantas vezes nós não nos privamos de um sonho por outro sonho? E quantas vezes nós não acreditamos em um sonho, perdemos a expectativa desse sonho no meio do caminho e acabamos não realizando nenhum e nem outro, né? Falou assim, é isso que é importante, é você levantar as questões e levantar as soluções. Não adianta só trazer problema para a sua vida, você tem que trazer a solução, tá? Pergunte-se, questione.
ou procure quem faça isso e ajude. É uma das funções importantes do coach, tá? É ali profissionalmente trabalhando com você, dando ferramentas. Fala agora, quer ver uma pergunta muito comum? E se eu estudasse para conquistar o sonho que eu quero? Fala assim, eu, como vocês sabem, eu já falei antes, né? Fala assim, uma das áreas de atuação hoje é o meu trabalho para concurso público, né? Fala assim, eu sou professor de português, trabalho com aulas principalmente virtuais, aulas pela internet, eu tenho meu estúdio, eu gravo lá no meu estúdio. Falou assim, temos equipes espalhadas pelo país inteiro voltadas à formação e à preparação de candidatos para prestarem concursos públicos. Do que nós estamos falando? De sonhos. Mas nasce como sonho e se transforma de repente em ação, porque ele passa a estudar. E essa ação é que vai trazer a realidade para aquilo que um dia foi idealizado. Então nós vemos muito isso daí acontecer. As pessoas muitas vezes reclamarem da vida e da sua situação e nós perguntamos a ela, e se você se preparasse para um concurso público? Sempre lógico que vem, né? Fala assim, mas isso é difícil, exige. Fala assim, é difícil para você e difícil para todos aqueles que estão se preparando e foi difícil para todos aqueles que passaram. Mas muitos passaram e muitos passarão, tá? E com certeza na persistência todos atingirão o objetivo que querem, uma hora ou outra. Tudo depende da pessoa. Agora, se eu estudar mais, se eu me dedicar mais, se eu criar espaços, criar tempo, criar planejamento, criar um plano de ação, uma estratégia, colocá-la em prática, será que isso não vai me ajudar a conquistar o meu sonho? Então, abandone essa condição estática, coloque esse seu si para se tornar um ser, né? Se eu estudar, então seja você o estudante, faça isso acontecer, não é? Quer ver uma outra? E se eu não tiver medo das coisas? Nós temos medo das coisas? Temos medo de tudo, né? Medo de tudo. Fala assim, veja, quantas vezes eu não vejo um adolescente com medo, aquele medo saudável, né? O medo saudável de descobrir as coisas na vida, né? O medo do amor, não? Falou assim, o medo de se apaixonar, o medo de conhecer alguém, o medo de beijar, o medo de conhecer o amor, de conhecer o sexo, o medo profissional, são medos, fazem parte daí, que fazem parte da nossa vida. Falou assim, são as pedras do caminho que nós temos que vencer, não é verdade? Falou assim, se eu desistir, minha vida tomará um outro rumo, certamente, tá? Certamente. Totalmente de minha responsabilidade. Então esse é um si que você resolveu. Se eu desistir, o que acontecerá? Desista e descubra. Com certeza você vai descobrir que muita coisa vai acontecer por causa da sua desistência. Talvez não sejam coisas boas, talvez não estejam no seu plano. Provavelmente não acontecerá nada daquilo que você quer. Tá? Provavelmente. Certamente as coisas frustrarão. Tudo que aconteça vem a frustrar, porque não está dentro do seu projeto, né? Falou assim, então... se você desistir, você sabe o que vai acontecer. E se você não desistir? Se você abandonar o medo? Não é mesmo? Agora, outra pergunta, quer ver uma pergunta típica do coaching? E se você soubesse o que você precisaria fazer para atingir os seus objetivos? Poxa, eu sei o que eu preciso fazer. Se eu fizer, o meu objetivo é alcançado. E aí? Por que eu não faço? Por que eu não realizo? Se eu sei que estudar me garantirá a melhora do meu rendimento, a minha melhora profissional, me dará mais oportunidades, o que impede, veja outra pergunta, o que o impede de vencer essa dificuldade? Tá? Falou assim, se você me trouxer um problema, eu vou promover com você a busca da solução. Você vai falar assim, mas existem dificuldades financeiras. Falou assim, se você buscar somar alguma coisa dentro das suas atividades. Falou assim, se você buscar dentro de um sacrifício da privação de um momento, a construção de um outro que você sabe que será melhor. Nessa, tá? Dimensione. Veja, quanto você perde se dedicando a isso, quanto você ganha. Faça o levantamento, equilibre, né? Falou assim, saiba exatamente as perdas e os ganhos, coloque isso tudo na balança, é importante.
É só quando você coloca isso daí, mede, quando você põe no papel, quando você faz um projeto, quando você constrói uma estratégia, é que você tem a verdadeira condição de analisar e de agir, né? Especulações estáticas são apenas pensamentos jogados no mundo, né? Falou assim, nossa, coisa bonita, não é bonito não, é feio, é muito feio. Falou assim, enquanto eu fico jogando as ideias para o mundo e espero que o mundo me atenda, sendo que eu não faço coisa alguma para que isso aconteça. Falou assim, se eu soubesse o que eu deveria fazer, se eu souber o que eu devo fazer, isso me ajudará. Então o que eu preciso para saber? Pesquisar, pesquise. Perguntar, pergunte. Tá? Falou assim, estudar, estude. Falou assim, a solução está justamente na dúvida. Falou assim, é por isso que esses elementos são importantes. Tá? Vejam só. Se eu pedisse para você fazer algo que fosse trabalhoso, mas ao mesmo tempo vantajoso, você não faria? Sim ou não? Falou, faz parte muitas vezes da nossa vida profissional. Às vezes nós abrimos mão de uma coisa para que outra aconteça. Falou assim, se você tivesse que abrir mão de um carro para poder conseguir outro carro, mesmo que tivesse de ficar algum tempo sem o seu automóvel. Por quê? Falou assim, imagine que eu tenho de vender o meu automóvel, eu tenho de preservá-lo para poder vender, e assim que eu venha a vender o meu automóvel, eu vou ter de procurar um novo. Perceba, se eu não quiser fazer isso, eu vou ter que dar o meu carro de entrada para pegar o outro. Tem uma vantagem, porque eu não fico sem o automóvel, e tem a desvantagem de ter prejuízo na negociação. Quem tem de avaliar tudo isso daí é você, quanto você perde, quanto você ganha. Se você soubesse quantas vezes eu ouvi isso na minha vida da boca do Sullivan França, tá? Falou assim, porque às vezes até numa conversa informal que nós temos, ele não para, né? Ele não para. A cabeça dele é de uma dinâmica incrível. Falou assim, você fala, poxa, eu gostaria tanto, fala, eu gostaria tanto que isso acontecesse, pediu, jogou a bola pro alto, ele falou assim, mas o que te impede? Né? E a sessão de coaching começa. Falou assim, por quê? Porque isso daí é vida. Essa é a forma de entender o mundo, é a forma de entender a vida. E é um dos aspectos que me traz grande admiração em relação a ele. E é muitas vezes o que a gente busca fazer também em nossa vida. Tá? Se eu pudesse experimentar a vida de outra pessoa. Já pensou nisso? E se eu pudesse experimentar a vida de outra pessoa? Falou assim, muitas vezes nós somos xeretas, né? Nós ficamos olhando a vida alheia. Falou assim, mas só que nós olhamos a vida alheia para tentar espelhar a nossa. Então não vamos ser assim tão cruéis, né? Falou assim, o mundo está aí para ser observado, eu aprendo com os outros, eu aprendo com tudo que está à minha volta. Tá? Observar os outros, sim. Não é que eu quero ter a vida do outro para que ele deixe de ter a dele. Mas eu muitas vezes posso fazer uma experiência e tentar viver como ele vive, não é? Tanto do bem quanto do mal. Como é que eu posso saber quais são as dificuldades, tá, de viver sozinho, se isso daí nunca aconteceu? Isso daí é uma coisa que muitas vezes a gente fala para os filhos, né? Eles querem enfrentar o mundo, vencer a vida, têm sonhos e projetos, querem estudar, vão acabar tendo de enfrentar essa realidade. Sim, um dia na vida vão ter que viver sozinhos, pelo menos durante um período, vão ter de aprender a dividir aquilo que antes eles tinham e deixavam sobrar. Falou, mas isso faz parte da experiência. É uma vida que muitos já tiveram. Então, se você tiver que viver a vida de outro para poder conhecer o que o outro passou, desde que isso daí não prejudique nem a ele nem a você, faça isso. São experiências. Quantas vezes nós não somos desafiados na vida, tá? Pelas pessoas, falam assim, faça o que eu fiz, não é? Quantas pessoas não olham o sucesso do outro, perguntam, falam assim, gostariam de ser o que ela é, mas será que estão dispostos a passar pelo que ela passou? Isso daí foi outra coisa que eu ouvi o Sullivan falar muitas vezes, né? Ele já falou isso daí em entrevista aqui no programa, tá? Falou assim, você passou por várias situações, mas você conquistou um status na vida. O que é preciso para te passar por tudo que você, para chegar onde você chegou? Tem de passar por tudo que eu passei, tem que abrir mão de tudo que eu abri mão, tem de se dedicar e sofrer o tanto que eu sofri. Essa é a resposta dele. Então é assim que funciona, porque as coisas não caem do céu, tá?
Falou assim, isso não é viver a vida do outro, é ter a sorte do outro. Pessoal, a sorte é uma pequena parte que aparece na nossa vida, são oportunidades que nós devemos estar atentos para poder abraçar, não é verdade? Falou assim, quer ver? Uma das grandes perguntas que eu já ouvi, que eu já vi e que eu ouvi em música, tá? Se eu pudesse falar com Deus, o que eu falaria para Ele, o que eu pediria para Ele? O que impede você de falar com Deus? Se você crê e sabe que Ele pode ouvi-lo, o que impede você? Tá? E o que será que impede que você conquiste aquilo que você tanto pede? Será que é merecimento? O que você faz para merecer aquilo que você pede? Não é? Falou assim, pergunte isso, porque às vezes nós pedimos ao Criador alguma coisa e nos frustramos quando não recebemos, só que nós não questionamos o merecimento que nós temos ou não para aquilo, não é? Falou assim, muitas vezes nós pedimos mais do que nós temos condições de executar, mais do que nós podemos fazer. Falou, e hoje, como essa é a condição, eu lembro de mais uma fala do Sullivan, né? O Sullivan me disse uma vez, e eu tenho ele como meu mentor em coaching, né? Apesar de ser ainda uma criança, falou assim, ele sempre me respondia coisas interessantes dentro dessa visão do coaching, né? Falou assim, e sempre que a gente perguntava alguma coisa para ele, né? Perguntava alguma coisa a respeito do próprio curso, ele perguntava assim, falou assim, e por que você não faz? E o merecimento, o que você fez para isso? E aí é que ele dizia, quando o universo quer castigar o indivíduo, ele atende ao pedido dele, né? Falou assim, então, quando eu peço a Deus, eu tenho que entender que eu posso ou não receber, mas não necessariamente eu receba isso como uma graça, né? Às vezes eu recebo isso como um castigo, ou recebo isso como uma aprovação. Minha gente, falou, é só fazendo as coisas acontecerem que elas acontecem, né? Falou, você quer ver outra grande? Quanta gente não sofre, não vive infeliz na vida, porque tem medo de amar e se pergunta, mas e se eu amar e sofrer? Falou, que bom, né? Falou, mas pelo menos você amou, não é não? Alguém deve ter lembrado do Roberto Carlos nessa hora, né? Falou assim, se chorei ou se sofri, o importante é que emoções eu vivi, né? Falou assim, se minha esposa me ouvir falando isso daí, ela vai dar muita risada, porque ela ama muito o Roberto Carlos, ela adora, né? E eu, como professor de literatura, tenho sempre minha visão crítica, eu valorizo o que é positivo e o que é negativo em tudo, né? Falou assim, vejo aquilo que foi criativo e vejo aquilo que não foi, tá? Essa foi uma frase bastante criativa. Pessoal, e se eu me dedicar a encontrar esse amor, tá? Será que eu não encontro? Como é que a gente faz para encontrar o amor? É dedicando amor, é mostrando que estamos o que é aptos a receber, né? Que estamos dispostos a dar amor e só vai receber quem der amor, não é mesmo? Falou assim, e se eu me dedicar um pouco todos os dias para conquistar o sonho da minha vida, né? Falou assim, se eu me dedicar um pouquinho todos os dias, se eu fizer uma ginástica, se eu fizer uma dieta, se eu buscar a melhora da qualidade da minha vida, se eu conversar mais com os meus filhos, se eu brincar mais com os meus filhos, se eu for mais carinhoso com a minha mulher, se eu passar mais tempo com o meu cachorro, com o meu gato, o que isso daí pode trazer para mim? Pergunte-se, tá? Falou, levante hipóteses, faça essa estrutura, levante esse pensamento condicional, crie hipóteses, crie possibilidades, crie oportunidades em sua vida e aproveite as oportunidades que a vida dá sem medo, porque se você perder uma oportunidade, pode ser que ela nunca mais volte, mas sempre novas oportunidades aparecerão. Não seja pessimista, seja otimista acima de tudo, e eu tenho certeza que a sua vida será uma vida feliz, produtiva, ativa, e que você poderá um dia fazer um balanço e você saberá que fez muita coisa boa nessa vida e não vai se arrepender de nada. Um abraço a todos vocês, até o nosso próximo programa.
Você ouviu pela Mundial o programa Acertar é Humano. Apresentação Sullivan França e Nelson Sartori. Uma produção da Sociedade Latino-Americana de Coaching, a elite do coaching no Brasil.